E hoje a gente vai falar sobre um dos problemas mais comuns, uma das queixas mais frequentes nos consultórios dos ortopedistas. Você sabia que mais de 80% da população sentiu ou vai sentir alguma dor na região lombar? Corta aqui para a grua, Ney. É essa dor que você sente aqui, ó, nessa altura da coluna, chamada de lombalgia. Nós vamos ver aí com o Clebson Lustosa uma reportagem que mostra alguns tratamentos que podem ajudar a diminuir as dores. Depois, aqui no estúdio, nós vamos conversar ao vivo com o médico ortopedista Frederico Leite. Veja aí. Má postura, excesso de peso e muitas vezes falta de atividade física. Os motivos podem variar, porém está cada vez mais comum escutar pessoas reclamando de dores nas costas. Você já sentiu alguma vez dor na lombar? Já. De vez em quando eu sinto. Eu já senti várias vezes. Às vezes uma má posição que a gente fica, não sentar. É uma dor que ela irradia, né? Porque ela sai da lombar e desce até a perna. Mas é preciso ficar atento à localização dessa dor nas costas. Dores frequentes na região da lombar pode ser lombalgia, uma doença que já acompanha o Pedro há 15 anos. Geralmente as dores eram anuais. A cada ano, 2 vezes no ano, eu tinha crises de lombalgia. E apenas tomava medicação. E com o tempo as dores foram aumentando, a frequência foi aumentando e fui ao ortopedista. O ortopedista recomendou a prática do Pilates. Segundo esta fisioterapeuta, 90% da população mundial pode vir a ter lombalgia algum dia. As causas são inúmeras. A lombalgia é uma dor na região da coluna, na região da lombar. Ela é causada por diversos fatores, como afecções na coluna, que incluem artrose, hérnia de disco, escorregamento de vértebras. Também pode ser causada por obesidade, o sedentarismo, até mesmo a má postura, que é a maior causa da lombalgia. Diagnosticado com lombalgia, o paciente é orientado a fazer um tratamento de estabilização e fortalecimento muscular. A base do tratamento é feito com sessões fisioterapêuticas. Sessões de Pilates e RPG, por exemplo, precisam ser feitas semanalmente. A gente utiliza técnicas de terapia manual, como osteopatia, quiropraxia, que trazem um alívio dessa dor. O RPG, em que se usam alongamentos e manipulações buscando o reequilíbrio do corpo. Em um segundo momento, a gente trata o fortalecimento da musculatura desse paciente, que é isso que vai mantê-lo sem essa lombalgia. Nos casos mais graves ou de uma lombalgia crônica, o paciente precisa fazer uso desta máquina estabilizadora. O fortalecimento inclui as técnicas de estabilização segmentar e o Pilates, em que a musculatura é preparada e fortalecida para não sentir mais a dor. Quem já sofreu muito com a doença diz que o tratamento tem ajudado a diminuir as fortes dores. As dores diminuíram a intensidade, elas não sumiram, mas diminuíram bastante. Em relação às atividades de alto impacto, como corrida principalmente. Algumas outras também, mas principalmente corrida. Então, o Pilates trouxe esse ganho em relação às outras atividades. Bom, a gente mostrou aí alguns tratamentos que podem amenizar as dores. Doutor Frederico Leite é médico ortopedista, está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Bom, a gente separou aqui algumas imagens para exemplificar mais enquanto o doutor fala sobre a lombalgia, essa doença, esse problema na coluna, doutor Frederico, que é bem caracterizado nessa região da coluna, né? Sim. A dor lombar é a queixa mais frequente no consultório ortopédico. Tem um impacto social e econômico muito grande, porque inclusive estima-se que até 45% dos afastamentos do trabalho estão relacionados à lombalgia, em pessoas abaixo de 45 anos. Aliás, é a maior causa de afastamento do trabalho em pessoas abaixo de 45 anos. Então, isso gera um impacto econômico e social muito grande. Para a gente estabelecer um tratamento adequado, é fundamental a gente identificar a causa da lombalgia. Uhum. E a gente divide essas causas em causas inespecíficas, que estão relacionadas principalmente a problemas posturais, a problemas com relação ao sobrepeso, com relação aos hábitos de vida como o sedentarismo, e algumas causas específicas. Em até 15% dos pacientes pode estar relacionadas às doenças discais, a mais conhecida delas é a hérnia discal,
há problemas posturais, aqui a gente observa um paciente fazendo de maneira inadequada o levantamento. Ela está levantando um peso, né? E está forçando a coluna de forma inadequada. E enquanto o senhor vai responder essa pergunta, doutor Frederico, eu queria que o senhor acrescentasse a sua resposta, por favor, se existe uma faixa etária onde essa doença começa a ser mais evidente. Sim. Se isso é o resultado de um esforço de um determinado período de vida, de hábitos errados. Sim. Costuma aparecer após a terceira década de vida, quando as doenças discais também costumam aumentar a sua incidência. A maior parte das vezes, a gente tem que averiguar essa questão dos hábitos de vida. A gente observa que essa paciente mantém uma postura inadequada para levantar esse peso. Os joelhos delas deveriam estar flexionados para manter a coluna lombar ereta, manter a coluna lombar retificada. Então, ela teria que fazer mais ou menos uma posição de 90 graus. Perfeitamente. Baixar o joelho sem dobrar a coluna. Dessa maneira, ela não sobrecarregaria a coluna lombar. Então, por que é difícil tratar a lombalgia? Por que é uma queixa tão recorrente? Porque a gente depende fundamentalmente da aderência do paciente a uma mudança de hábitos de vida. Postura, por exemplo, que é a outra foto que a gente vai mostrar aqui, é extremamente importante você tentar manter uma postura adequada, né? Sem dúvida. Aqui a gente observa uma cadeira que não tem uma ergonomia adequada. A gente não observa um apoio para manter a lordose da coluna lombar. Então, um paciente que trabalha em posição sentada, se ele não tiver uma ergonomia adequada, consequentemente ele vai sobrecarregar a musculatura, sobrecarregar os ligamentos da coluna e apresentar queixa de dor lombar. A gente viu uma paciente na reportagem que referiu que a dor dela irradia para... Pois é, a próxima foto, inclusive, a gente... ainda temos alguns Perfeito. Aqui a gente observa de postura. Algumas alterações posturais. A curvatura normal da coluna chama-se lordose lombar, a curvatura normal da coluna lombar. Então, existem algumas alterações, aqui a gente observa que isso acontece com muita frequência no paciente idoso, a perda dessa lordose lombar devido às alterações degenerativas da coluna. Isso leva a uma sobrecarga muito grande dos ligamentos, ocasionando dor e desconforto nas atividades diárias. Essa é a postura correta. Sim, essa é a postura correta e a gente observa uma lordose na coluna lombar. Perfeito. Bom, aí a gente falava sobre a dor que irradia, porque muitas vezes, por causa de muitos problemas relacionados a essa lombalgia, o paciente acaba sentindo dores que se estendem pela coxa, né, pela panturrilha, e isso pode ser de um lado só, dos dois lados, e pode irradiar para cima também, doutor? Sim. O nervo mais frequentemente acometido nessas compressões decorrentes das hérnias discais na coluna lombar é o nervo ciático. Esse nervo passa pela região posterior da perna, da panturrilha até o pé. E isso é uma queixa bastante frequente, a dor ciática, cujo tratamento foi mostrado na reportagem, uma técnica realizada através da mesa de descompressão, que obtém excelentes resultados no alívio da dor ciática, mas é fundamental, portanto, que a gente estabeleça o correto diagnóstico para determinar o melhor tratamento e, principalmente, a manutenção. Observe que o próprio paciente referiu que ele tem crises 2 vezes por ano, então, para evitar que isso aconteça, é fundamental os cuidados com a postura, o fortalecimento muscular, os alongamentos, e isso tem que ser feito de maneira rotineira. Ninguém quer viver com dor, né? Mas dá para viver sem dor, viu? Com certeza. Só para a gente terminar, doutor Frederico, uma pergunta aqui do Antônio. Dormir de bruço faz bem ou mal para a coluna? Certo. Não é a postura mais recomendada, não existe, eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo para isso. Cada um tem a sua postura mais confortável. Não serve para todos essa orientação. No entanto, a postura que a gente pode recomendar que menos sobrecarrega a coluna é a postura que a gente também chama de decúbito lateral, que é dormir de lado. Dessa maneira, você flexiona as suas pernas, coloca um travesseiro entre as pernas e outro travesseiro tirando a diferença do ombro. Essa posição de lado é a postura que menos sobrecarrega a coluna lombar, consequentemente aliviando e deixando mais confortável o seu sono. Esse foi o nosso quadro Saúde de hoje, falando sobre a coluna, especialmente sobre a lombalgia. Se você se identificou, daqui a pouco você já pode rever essa reportagem lá no CV Play.